Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um domingo para falarmos do nosso livro Orientação da Criança. Tem sido muito difícil eu fazer o vídeo ao domingo e durante a semana eu tenho tentado conciliar tudo para poder falar mais sobre as coisas importantes que Deus nos mostra em cada livro, mas torna-se difícil. Por isso, não vou prometer, como prometi há 2 semanas atrás, eu vou tentando fazer a orientação da criança ao domingo. Se eu, por acaso, falhar um domingo, de 15 em 15 dias eu vou fazer, de certeza. Isso, eu quero continuar a falar deste livro, porque este livro apresenta-nos situações muito importantes para o nosso dia-a-dia e da maneira como nós devemos atuar com cada criança, com cada filho, com cada irmão, com cada pessoa em si. E se nós todos andamos aqui para aprender, então temos que aprender uns com os outros. Vamos então continuar a falar do nosso livro. Estamos a falar do capítulo que é a necessidade do preparo e vamos continuar e diz assim: se começastes errado. Aos pais que começaram errado o ensino, eu diria: não desespereis. Necessitais ser firmemente convertidos a Deus. Necessitais do verdadeiro espírito de obediência à palavra de Deus. Deveis fazer decididas reformas em vossos costumes e práticas, conformando vossa vida com os salvadores princípios da lei de Deus. Quando assim o fizerdes, tereis a justiça de Cristo que permeia essa lei, porque amais a Deus e lhe reconheceis a lei como um transcrito do seu caráter. A fé verdadeira nos méritos de Cristo não é fantasia. É da maior importância que tenhais os atributos de Cristo em vossa própria vida e caráter, e preparareis os vossos filhos com perseverante esforço para serem obedientes aos mandamentos de Deus. Assim diz o Senhor, deve guiar-vos em todos os vossos planos de educação. Haja profundo e completo arrependimento diante de Deus. Começai o ano buscando fervorosamente a graça de Deus, discernimento espiritual para descobrir os defeitos na obra do passado. Arrependai-vos diante de Deus pelo trabalho negligenciado como missionários do lar. Hoje é o dia da vossa incumbência, o dia da vossa responsabilidade e oportunidade. Breve chegará o dia de vossa prestação de contas. Assumi vosso trabalho com oração fervorosa e fiel esforço. Ensinai vossos filhos que têm só um bocadinho. Ensinai vossos filhos que têm o privilégio de receber cada dia o batismo do Espírito Santo. Que Cristo ache em vós sua mão auxiliadora a fim de executar os seus propósitos. Pela oração podeis adquirir uma experiência que faça de vosso ministério em prol dos vossos filhos um perfeito êxito. Este capítulo era só este bocadinho para continuarmos e agora vamos aqui continuar com, diz, o capítulo próximo é apelo para se melhorar. A necessidade de contínuo avanço. O trabalho da mãe é de molde a exigir contínuo avanço em sua própria vida para que possa guiar os seus filhos para consecuções cada vez mais elevadas. Mas Satanás estabelece os seus planos para apossar-se tanto da alma dos pais como dos filhos. As mães são desviadas dos deveres do lar e da cuidadosa educação dos seus pequeninos, para o princípio do eu e do mundo. Por amor dos filhos, se não por qualquer outra razão, devem as mães cultivar seu intelecto, pois têm maior responsabilidade em seu trabalho que o reino do trono.
Poucas mães sentem o peso da incumbência que lhes é dada ou reconhecem a eficiência que podem alcançar para a sua obra peculiar por meio de um esforço paciente e perfeito na educação própria. E, primeiramente, precisa a mãe disciplinar e cultivar estritamente todas as faculdades e afeições da mente e do coração, para que não venha a ter um caráter deturpado ou unilateral e deixar em seus filhos as marcas da sua deficiência ou excentricidade. Muitas mães precisam ser despertadas para ver a positiva necessidade de mudança em seus próprios propósitos e caráter a fim de realizarem aceitavelmente deveres que voluntariamente assumiram ao entrarem na vida conjugal. Os meios de utilidade da mulher podem ser ampliados e a sua influência dilatada a um grau quase ilimitado se ela der a devida atenção a essas questões que afetam o destino da raça humana. Estava a ler aqui e lembrei-me de uma situação. Como nós mães por vezes negligenciamos a educação que damos aos nossos filhos. Mas, por exemplo, a pandemia veio trazer algo desconfortável ao ser humano. Porquê? Porque os pais passaram a estar mais tempo com os filhos. Eu estava a ler e lembrei-me de uma situação que vi na televisão hoje de manhã. Eu raramente vejo televisão. Durante a semana não tenho tempo, ao sábado não vejo. E hoje de manhã, numa pequena notícia, apareceu que uma criança tinha falecido no carro dos pais, por esquecimento dos pais. Isto não é justificação. Claro que nós não temos que justificar ato algum de ninguém, nem temos que dizer mal de ninguém. Isto é aquilo que eu penso, naquilo que eu vou falando com outros pais, naquilo que eu vou vendo diariamente com pais de amigos do Afonso, com pessoas amigas que dizem que estão em teletrabalho e estão cansadas. A mãe estava em teletrabalho e o pai também. Pelo que eu sei, a mãe é gestora. Pelo menos foi o que disseram. Também não se sabe muito concretamente porquê, porque a gente sabe que as notícias, por vezes, falam de uma coisa e é outra. Mas imaginem o que será aquele pai e mãe. A empregada deles aparecer em casa com as duas crianças mais velhas e dizer que a criança mais nova não estava na creche. E os pais se lembrarem que deixaram a criança dentro do carro e que foi reanimada mais de meia hora, mas era uma criança com 2 anos e pronto, e faleceu porque não foi conseguida essa manobra. O quanto nós vemos a negligência que os pais fazem e por vezes nem se apercebem. Nós pais, não é? Nós imaginamos a dor que aquela mãe, aquele pai estão a sentir de não terem a sua pequena bebé com eles. De se sentirem responsáveis pela situação. Aquela mãe está medicada, sem conseguir sequer falar alguma coisa, porque ficou em estado de choque. Nós não temos direito sequer, como seres humanos, criticarmos alguém. Mas eu gostava que estas situações que se passam fossem uma aprendizagem para todos nós. Porque nós não sabemos o dia da manhã. Só Deus é que sabe. E nós não sabemos se nos pode acontecer o mesmo. E todas estas coisas que acontecem sejam para nós aprendermos alguma coisa. Já não é a primeira criança que morre num carro, nem vai ser a última, com certeza. Mas é difícil de se ver quando é com crianças. Todos os pais ficam sentidos. E por isso nós temos que ter um certo cuidado. Temos que ter uma maneira especial.
Se calhar aquela mãe já estava a necessitar de apoio há muito tempo. Se calhar aquela mãe trabalhava muito e já estava num momento angustiante. Eu falo por mim que há momentos que eu estou tão cansada psicologicamente que me esqueço de coisas normais, como por exemplo a televisão. No outro dia não dava e eu não consegui discorrer para a minha cabeça que podia ser as pilhas do comando. Porquê? Porque eu sinto que estou cansada, estou esgotada com a vida que nós levamos, com o processo de vida que nós temos. É preciso que nós tenhamos tempo, por isso é que Deus é tão importante nas nossas vidas. Porque nós não devemos continuar o nosso percurso de vida sem Deus. A nossa orientação, pedir a Deus a orientação para lidarmos com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos sobrinhos, até mesmo com o pai, com a mãe, com o cônjuge. Porque nós não sabemos o dia da manhã, nós não sabemos nem o minuto seguinte. Só Deus é que sabe como é que nós vamos estar. E por isso, vamos ficar por aqui. Mas eu vou querer ler um capítulo da Bíblia. E o capítulo que eu vou ler é Provérbios, capítulo 17, todo. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que uma casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá, e para onde quer que se volte, terá seu proveito. O que encobre transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que em 100 açoites no insensato. O rebelde não busca senão o mal, por isso mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que um insensato na sua estultícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. O que justifica o perverso e o que condena o justo abomináveis são para o Senhor tanto um como o outro. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo o tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo. O que ama a contenda, ama o pecado. O que faz falta à sua porta facilita a própria queda. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz cá os ossos. O perverso aceita suborno secretamente para preservar as veredas da justiça, mas a sabedoria
É o alvo do inteligente. Mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o pai, e amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir ao justo, é contra todo direito ferir ao príncipe. Quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, enquanto se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Ficamos por aqui, meus amigos. Estes versículos da Bíblia temos que ter muito cuidado da maneira como nos entendemos. Mas há uma coisa que aqui ficou que me deixou a pensar. Para quê pedir entendimento se não tem sabedoria? E como é que nós pedimos essa sabedoria? Só a Deus. Não façam nada nas vossas vidas sem pedir orientação de Deus. Sem a orientação de Deus nós não somos nada. É isso que eu quero que fique na vossa mente. Tenham um domingo muito abençoado na presença do Senhor e uma boa semana de trabalho. Amém.